Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta segunda-feira, dia 26 de agosto, para que possamos juntos meditar a palavra de Deus. Nesse dia, lemos o Evangelista São Mateus, no capítulo 23, versículos do 13 ao 22. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós percorreis o mar e a terra para converter alguém. E quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos! Vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale. Mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale. Mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós começamos a leitura dos chamados ais da parte de Jesus Cristo. Cristo querá fazer este alerta aos mestres da lei e aos fariseus, lhes denunciando a hipocrisia. E de fato nós vamos ver ao longo desta semana que Jesus sempre inicia o seu ensinamento dizendo: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, e depois vai apontando os lugares, os momentos nos quais eles deveriam procurar viver a conversão. Hoje é interessante percebermos que tudo se centra sobre o ensinamento. Ai de vós, porque fechais o reino dos céus aos homens, não entrais, também não deixais com que os outros entrem, porque eles se comportavam praticamente como donos do reino e por isso queriam determinar quem poderia entrar, quem poderia sair. Depois chama esses mesmos de guias cegos, porque não sabem guiar o povo e ao invés de guiá-los pelos caminhos que os possam levar até Deus, acabam guiando-os por caminhos que distanciam-nos de Deus. E isso nós vemos pelos exemplos que dá Jesus Cristo falando dos juramentos, que eram algo comum naquela época. Mas também vemos mais uma vez Jesus que denuncia esta hipocrisia, dizendo que eles percorrem o mar, a terra, na busca de converter alguém e quando o conseguem, o tornam merecedor do inferno, porque a sua doutrina, porque o seu ensinamento não está de acordo com aquilo que Deus mesmo pede, do que aquilo que Deus mesmo ensina e que foi relatado pelos profetas, que foi exemplificado por tantos homens que o Senhor foi chamando para poder anunciar o seu evangelho. É claro que quando faz esse alerta aos fariseus, aos mestres da lei, o Senhor faz um alerta também a todos nós, de modo especial àqueles que têm o munus de ensinar na igreja, ou seja, aos vocacionados ao ministério ordenado, os diáconos, os padres, os bispos, sendo o bispo aquele que por primeiro tem esse munus de ensinar, mas que depois o repassa aos sacerdotes, também em algumas ocasiões aos diáconos. E assim então Cristo também vem nos alertar para que nós não vivamos esta hipocrisia e tomemos cuidado para que, ao invés de aproximar as pessoas de Deus, nós não as distanciemos. Mas ao mesmo tempo faz esse convite à fidelidade. A palavra de Deus não pode ser mudada e moldada às minhas vontades, aos meus desejos,
aquilo que a sociedade anseia naquela determinada época e naquele determinado lugar, mas deve ser ensinada por inteiro, por completo. Mas é claro que ao mesmo tempo, ao falar a nós, também Cristo fala a todos os seus fiéis. Porque de um certo modo todos nós somos chamados a ensinar, todos nós somos chamados a testemunhar Jesus Cristo na nossa vida, na nossa caminhada cristã. E por muitas vezes, os nossos irmãos que não são católicos, que não são cristãos, terão um primeiro contato com Cristo e com a sua palavra através do nosso agir, através do nosso ensinar. E, portanto, poderíamos dizer que a todos, Cristo nos recorda que devemos ensinar e apontar os caminhos que nos levam para junto de Deus. Esta é a missão de todos. E por isso esse cuidado que Cristo pede para que estejamos atentos, para não disfarçarmos os nossos próprios ensinamentos como os ensinamentos de Deus. E assim não cairmos no erro destes que, ao invés de aproximar as pessoas de Deus, as acabam afastando. E que, de fato, ao longo de todo esse dia, nós possamos renovar diante do Senhor este compromisso de ensinar, de apontar os caminhos que nos levam para junto de Deus. Para que assim, então, também ao Senhor não volte-se a nós e diga, ai de vós, mas muito pelo contrário, que possamos ser recebidos com Ele no banquete do reino dos céus. Que vivamos, portanto, este compromisso, que é primeiro um compromisso daqueles que estão à frente da igreja, por isso falava desse munus de ensinar, mas é também um compromisso de todo cristão, de apontarmos, de ensinarmos verdadeiramente os caminhos que nos conduzem para junto de Deus. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num único desejo, concedei ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo nossos corações estejam ancorados lá onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.